gente, eu sou Willy Cici, eu sou publicitária de formação e UX Researcher. Eu sou uma mulher cis, lésbica, branca, tenho 31 anos, 1,70 m de altura, cabelos longos, ondulados, castanhos escuros e olhos castanhos escuros também. Eu estou usando um piercing dourado no septo. Eu faço parte do time de comunicação e você está acompanhando a Observe 2021, a Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. A seguir, a gente vai exibir a palestra Os diferentes tipos de pesquisa em produto, com a Janaína Bernardino. A Janaína é especialista em design e humanidades pela USP. E hoje ela atua como pesquisadora e designer especialista em acessibilidade digital na DASA, depois de ter passado por grandes empresas como Bradesco e Itaú, além de agências de publicidade e ONGs, como a Sou da Paz. A Janaína também já atuou como coordenadora de design digital dos aplicativos vencedores do IF Design Awards 2018, com premiação sabe onde? Em Munique. Chique, né? Além de toda essa bagagem profissional, a Janaína também é atuante pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado de UX do Brasil. Nessa palestra, a Janaína vai falar sobre os diferentes tipos de pesquisa em produto. E lá no finalzinho da exibição, a gente vai ter um bate-papo ao vivo com a Janaína para perguntas e respostas. Com vocês, Janaína Bernardino. Olá pessoal, sou a Janaína Bernardino, especialista em acessibilidade digital na DASA, mas designer research, designer de serviço e outras disciplinas do design. Eu sou uma mulher branca com cabelos encaracolados, castanhos, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa preta e eu estou sentada num fundo cinza. Eu tenho deficiência visual, sou cega e designer. E eu vou dividir aqui com vocês hoje alguns cases e como eles aconteceram na prática e como a pesquisa foi importante para a gente construir um produto e uma entrega muito legal. Eu vou contar para vocês aqui um pouquinho da minha história. Eu sou designer há mais de 20 anos, eu tenho 39 anos, então eu já fiz alguns trabalhos bem legais e um deles foi ter trabalhado no Itaú Unibanco, o que me proporcionou trabalhar em cases bem diferentes. E eu vou contar aqui dois deles que foram premiados no concurso WIF Design Awards em 2018 e estão vigentes até hoje. E um terceiro case falando sobre a experiência de diversidade no âmbito da pesquisa, como é que a gente está se aproximando do público de pessoas com deficiência e fazendo discoveries incríveis na DASA. Começando agora, eu vou dizer um pouquinho da experiência dos cases de Itaú, dos aplicativos digitais, o da marca Itaú, do Super App, e depois eu conto um pouquinho mais do aplicativo App Lite. Bom, no aplicativo do Super App, eu estava coordenando o time de design e a gente estava num desafio hiper desafiador. A gente vinha de uma evolução de experiências de look and feel, proposto até pelas próprias marcas, né? A Apple faz isso com a gente, ela de tempos em tempos renova a sua experiência visual e provoca as marcas também a se atualizarem. Então a gente vinha ali de uma evolução do skeuomorfismo, que é o design quando ele é muito parecido com a experiência visual real da aparência. Então eram aqueles botões com volume, lembra? Então, a gente estava vindo dessa transição para uma experiência mais flat. E dali à frente a gente falou, não, vamos ter que redesenhar a experiência e começar do zero. O nosso cliente espera e precisa dessa experiência nova, com tantas oportunidades novas do mercado chegando. Então nós nos reunimos num time gigantesco, não era só eu não, viu? Tinham outros designers, tinha um time de pesquisa que nos apoiava muito ali naquela época, que era o time dentro do marketing, e os UX Researchers, ainda não estava esse nome tão desenhadinho em 2018, mas a gente tinha também o time de UI e algumas consultorias muito interessantes nos apoiando. Naquele momento, a gente tinha alguns desafios. Reconstruir a arquitetura macro primeiro do aplicativo, para depois pensar na experiência visual e a experiência do produto. E aí, como todo bom pesquisador, surgiu aquele momento de ideação, nosso discovery, foi por ali que a gente começou.
Mas como é que a gente ia escolher, quais metodologias de pesquisa a gente ia escolher para desenhar esse produto novo? Então foram várias frentes, né? O time de UX estava fazendo uma pesquisa de experiência e de arquitetura de informação, em vários workshops que nós fizemos juntos, e eles ali construíram exercícios e dinâmicas para nos provocar como time. E aí convidamos várias pessoas do produto, então tinham pessoas das áreas de produto de cartões, produtos de conta corrente, seguros, investimentos, para que eles co-criassem com a gente. Então, nesse primeiro momento, optamos por um discovery co-criativo. Logo depois, a gente também, em paralelo, já estava fazendo uma pesquisa de imersão visual. Então, a gente estava fazendo um mood board com todas as referências de benchmarks e referências visuais que a gente acreditava que era um bom norte para o nosso trabalho. Então, somando essas duas experiências, a gente começou a desenhar, então era um outro modelo de pesquisa, de desenhar a nossa arquitetura macro com o nosso wireframe ainda em baixa resolução. Então, era bem estrutural, mas foi muito importante. Ali a gente conseguiu fazer testes já de usabilidade, olha só que legal. Então, neste momento, onde você não tem a concepção formalizada, você consegue fazer testes rápidos e já conversar com clientes para co-criar junto. Então, nós fizemos testes A, B, C, D, vários formatos de várias arquiteturas macros para testar de fato com os clientes. Então, a nossa área de pesquisa nos apoiou nesse sentido, recrutando e trazendo experiências de perfis muito diversos. A gente queria fazer uma arquitetura macro que funcionasse para qualquer nível de cliente. Então, desde o baixa renda até o alta renda, mudando apenas o segmento da marca, mas a infraestrutura, a componentização, o design system poderia ser super reaproveitado, ajudando na consistência das marcas e trazendo uma experiência única. Ou seja, se o cliente fizesse um upgrade de identidade ou de segmento, ele não teria que reaprender toda a experiência de novo. Então, neste momento, nós optamos por fazer esses testes rápidos com os clientes. Neste momento, ainda era possível fazer sala-espelho, então nós levamos algumas opções de arquitetura macro e nós dividimos com os clientes entendendo qual seria o melhor modelo de uso para a experiência dele. E eram wireframes em baixa fidelidade, com um protótipo também ali feito nestes aplicativos de celular mesmo, muito rápido para a gente testar a experiência. Destes feedbacks, a gente já começou a entender muitas coisas importantes. Primeiro, a identidade até dos ícones, né? Se os clientes entendiam que ícone seria interessante para um extrato, que ícone seria interessante para uma home, o que ele gostaria de ver na home inicial dele. Então, acabei de me logar, o que eu gostaria de ver em primeiro momento, como ele gostaria de encontrar os seus produtos, como ele gostaria de procurar até a nomenclatura. Neste momento, a gente também começou a perceber que entre as camadas de perfis diferentes dos clientes, a gente poderia ter até mesmo diferença no tagueamento do nome do produto. Por exemplo, será que crédito e empréstimo é a mesma coisa para todos os clientes? Então, crédito para um público pode ser também tomar dinheiro financeiramente do banco, mas o empréstimo pode parecer mais pejorativo. Nossa, estou endividado, peguei um empréstimo do banco. Então, dependendo do segmento, nós também optamos por palavras diferentes a partir desses testes de usabilidade. E aí, passando essa etapa de arquitetura macro, nós conseguimos fechar uma navegação por tab bar, com 5 botões fixos e uma experiência de home adaptada à experiência do usuário. Então, o que a gente aprendeu também? Que em alguns momentos do fluxo da jornada do usuário eu teria que blindar. Então, o que é isso? Blindar naquele momento, não me veja com propaganda, se eu quero fazer uma transação bancária, estou tenso e eu posso errar. Então, todas as nomenclaturas de botões, os steps para fazer as atividades bancárias foram muito bem estudadas e testadas novamente com clientes. Então, quando a gente está ali com uma dúvida, onde a experiência pode mudar a concretização
da atividade dentro do aplicativo, o site, é muito importante a gente consultar o cliente sempre. Então a gente estudou e o nosso desafio era achar um meio termo, né? Como é que eu faço uma experiência única, mas também que fosse personalizada? Então eu teria que pesquisar muito sobre quais eram essas nomenclaturas e um fluxo que funcionasse para qualquer tipo de pessoa. Lembrando que além dos segmentos, entre baixa renda e alta renda, a gente ainda cruza com outro fator de pesquisa, que é o light e o heavy user. Então, neste momento, é importante que a base de pessoas a serem recrutadas seja muito bem escolhida. Então, uma parceria que a gente fez com o time de pesquisa entre segmentar, escolher o público, pulverizar entre pessoas no masculino, feminino, baixa renda, alta renda, light, heavy user, ainda assim com a diversidade. Então a gente explorou bastante perfis de pessoas muito diferentes para que a gente pudesse ser assertivo, dado que eu não teria um aplicativo único para cada pessoa, mas uma experiência fácil para maior tipo de pessoas. E ufa, chegamos à parte do vídeo. Os estudos já tinham sido iniciados, já estávamos testando N experiências, e aí, somada a uma questão muito importante, a acessibilidade. Então, para além da experiência estar considerando públicos diversos, a gente também estava considerando construir um chassi único e uma experiência de toolkit de design já acessível. Então, consideramos o tamanho das fontes, a escolha das cores, a escolha dos ícones que fossem de fácil identificação. Também escolhemos ali a questão de figura e fundo para que fosse fácil, as ilustrações. Então foi um trabalho hiper completo. Neste momento também foi criada uma tipografia digital que pudesse completar esse processo de identidade. Então foi um trabalhão, muita gente participou desse processo, tanto que a gente depois escolheu inscrevê-lo no prêmio e ganhamos. Então foi um trabalho feito a muitas mãos e todo esse processo de pesquisa foi fundamental. Sem ele a gente não teria sido assertivo e ele não estaria aí funcionando até agora como uma identidade proprietária da marca e também sendo muito fácil de ser atualizada, porque ela foi construída no módulo de cards, então isso também facilitou, e o próprio usuário hoje, na versão atualizada, consegue co-criar ali, né? Ele consegue modularizar e criar a sua própria experiência de dashboard pós-login. Então isso foi muito legal. Nós que somos pesquisadores, né? É um momento muito intrínseco, não dá para dividir o designer do pesquisador, porque isso faz parte da nossa natureza de trabalho e são etapas fundamentais. Mesmo assim, né, pós-entrega do projeto, já, né, que a gente fala que já subiu para produção, já está na loja, já está rolando os downloads, é essencial um outro tipo de pesquisa, de feedback, né? Acompanhar os feedbacks das lojas, acompanhar feedback dos clientes, fazer mesmo assim, né, fóruns de consistência com clientes, entendendo o que eles estão gostando, o que mudariam. Então o trabalho não acaba, ele é contínuo e a cada implementação e inovação dentro da experiência é importante fazer todo esse circuito novamente para garantir a sustentabilidade do projeto. Então, na hora de pesquisar, a gente tem que ir a fundo e fazer todas essas etapas. Parece muito tempo, mas tudo acontece agora de forma muito rápida e agile, né? Que é a fala do momento. E agora também facilitado, a gente tem as pesquisas virtuais que permitem que a gente seja ainda mais rápido, né? A sala espelho coletiva, numa sala de Zoom, a gente tem como fazer acompanhar a pessoa experimentando o seu aplicativo, compartilhando a sua tela. Então tem facilitado bastante esse processo. O outro case que eu vou contar agora é do aplicativo AppLite, que ele foi idealizado junto a algumas necessidades que surgiram e algumas hipóteses. Então a gente tinha ali um sintoma acontecendo, que era muitas pessoas não estavam baixando porque o aplicativo era pesado e pelos aplicativos, os aparelhos serem talvez
inferiores, por que será que eles não estavam baixando? Então surgiram várias dúvidas. Por que que a baixa renda e os light users não estavam baixando os celulares, não estavam baixando os aplicativos? Por que que eles não estavam usando ou sendo bancarizados digitalmente? O que afastava essas pessoas, esse público, de se digitalizar? Então, neste momento de discovery, foi encomendado algumas pesquisas antes mesmo do trabalho começar na prática ali de wireframes. Então, nós tínhamos ali encomendados algumas pesquisas sobre baixa renda e uma delas foi etnográfica. Um grupo de pesquisadores frequentou a casa de alguns clientes em 5 estados diferentes, 5 regiões do Brasil, 5 regiões, e eles puderam fazer uma documentação muito bacana da rotina desse usuário. E aí vieram descobertas muito legais, como uma delas é a herança dos celulares, Em muitas famílias brasileiras, o celular mais novo está com o filho jovem adolescente, o que era dele vai para a mãe e o que era da mãe vai para os avós. E quem tem o domínio da gestão financeira da casa? Ou as mães e pais ou os avós. E aí o que acontecia? Aquele celular que já era ruinzinho, que já não cabia nada, a pessoa tinha que optar. Ou eu deixo o meu Facebook, o WhatsApp, ou instalo o aplicativo do banco. O que será que ela escolhia, Então a gente já via ali que tinha uma questão de carregamento do peso desse aplicativo que impactava muito nessa decisão. E aí a gente já tinha ali uma pista bem importante. Esse aplicativo tem que ser light, muito leve e muito fácil. Outra coisa era o medo do engajamento digital. Essas pessoas declararam nas entrevistas também esse medo de sair do papel para o digital, a medo do filho que usava o celular também descobrir a senha, saber quanto a mãe tinha no banco, será que as senhas ficam salvas? Tinham todos esses tabus. Então era muito importante também fazer uma educação financeira e um cuidado ali na comunicação de como isso seria prático, simples e seguro para essas pessoas. E mais um fator que veio nas pesquisas é que elas queriam que fosse algo tão simples quanto mexer num caixa eletrônico. Já tínhamos pistas suficientes, então seguimos para aí sim as nossas fases de ideação. Nós começamos então a fazer workshops novamente com pessoas de áreas distintas dos produtos. Conseguimos captar ali quais eram os produtos mais utilizados por essa faixa de pessoas e conseguimos criar ali uma versão simplificada do aplicativo maior, que era o Full do Itaú. E neste processo a gente conseguiu entrevistar públicos bem diferentes e que nos ajudaram a co-criar. E o que nos conectou a eles foi as conversas, os testes, toda a oportunidade que tivemos de sair a campo e conversar, desde o porteiro, a menina a garçonete, a menina da vendinha. Exploramos bastante campo para confirmar as nossas hipóteses. E feito isso, aí sim a gente começou um processo um pouquinho maior, que era até entender qual era o fluxo de uso desse aplicativo, quem ofereceria, quem contaria para ela. Entrou aí um pedacinho de service design, também entendendo que o gerente das agências tinha um papel fundamental de ensinar e indicar para que esses clientes também baixassem esses aplicativos. Somando tudo isso, a gente teve ali uma experiência muito bacana de um aplicativo super leve, 100% codado, os próprios ícones são fontes, o que não pesa quase nada, e 0 imagens. É um aplicativo super acessível, pensado para uma experiência assistiva também, funciona muito bem com leitores de tela. Ele não tem imagens, o que ajuda demais na experiência para ser leve, e tudo é muito simples, é bem semelhante ao caixa eletrônico. Tudo isso só aconteceu porque a gente foi conversar com os usuários. Então todo esse processo, ele só é possível com os times de pesquisa andando lado a lado com a gente, os designers researchers fazendo as pesquisas, trazendo conteúdo e, claro, fazendo na prática os protótipos para que a gente valide as hipóteses, as ideias e, antes disso, ter a confirmação de que estamos no caminho certo.
Então, para quem está começando e pensando em fazer pesquisa, é muito importante criar todo esse cronograma de projeto, né? A gente até fala de um cronograma reverso, né? Como é que eu começo de trás para frente? Qual é a intenção que eu tenho de lançar em mercado e de trás para frente o que eu tenho para fazer, sem deixar de incluir todas essas etapas de pesquisa. Afinal, não falar com o usuário é fazer um produto que eu não sei para quem vai usar, então não faz sentido, né? E o terceiro case aqui para fechar é uma experiência que agora estou fazendo atualmente na empresa DASA, que é Diagnóstico das Américas, que contempla trazer para perto as pessoas com deficiência. Então, eu que não enxergo, já senti algumas dificuldades no processo de agendar um exame, propriamente ir no laboratório e depois colher, né, saber os resultados dos meus exames. Isso já me fez pensar que não seria só comigo, mas com muitos outros usuários e que não são só pessoas com deficiência. Uma pesquisa recente do IBGE mostra que 1 a cada 4 pessoas idosas tem algum tipo de deficiência. Então, essa galerinha vai muito no médico, né? Quem aí não vai acompanhar a mãe e a avós nos médicos? Então, é muito importante que essa experiência esteja acessível. E em que momento estamos agora? No nosso processo de confirmar hipóteses. Nós já tínhamos alguns sintomas, já sabíamos que tinha muitas coisas para melhorar no processo, e agora estamos num processo que é chamar o próprio colaborador para perto. Então, dentro da sua própria empresa, você pode procurar e conferir se já existe esse público para ser recrutado. Nós convidamos as pessoas com deficiência da própria empresa para serem nossos beta testers e os nossos vão contribuir ali com as ideias. Então, acabamos indo por um caminho de questionários, conversas, rodas de conversa, testes testes dos aplicativos, testes dos sites, para que eles possam também contribuir falando de suas dificuldades e, para além disso, da sua experiência física. Então, nós estamos falando de uma experiência digital, que vai desde o digital até o físico, onde eles também consideram que ir até o espaço também traz barreiras. E todo esse ecossistema de saúde está sendo investigado agora, neste momento. Estamos com consultorias também já estruturando um outro modelo de pesquisa, um de usabilidade, mas com foco em pessoas com deficiência. Vamos trazer ali algumas deficiências nichadas para que pessoas diferentes com a mesma deficiência tragam seus inputs e aí sim tragam de fato algumas dores mais relevantes que possamos aí priorizar nesse backlog. O processo é muito longo e a gente sabe que tem muitas etapas de ajustes, mas a gente quer construir uma experiência acessível para todos. Inclusive, estamos também acompanhando outras frentes. E como é que essas pesquisas podem ser também amplificadas, né? Por dados, a gente nem falou deles ainda, né? Uma pesquisa de métricas e dados é super importante. Estamos hoje analisando o nosso próprio fluxo de pessoas nos ambientes, os fluxos na internet, como elas acessam, por que acessam, quando desistem de acessar, o que faz com que elas desistam de fazer no digital e optar por agendar pelo telefone. Quais são as principais dores dos usuários, o que o Fale Conosco tem a nos dizer. Então, quais são as principais reclamações, quais são as unidades com mais problemas. Tudo isso é um inventário muito importante para trazer informações que vão ser super importantes para cruzar dados e aí sermos mais assertivos em pesquisas de usabilidade. Se já soubermos onde são as unidades com mais problemas e quais são eles, podemos refinar essa pesquisa e sermos assertivos, já trazendo pessoas com um nível de complexidade destas dores. E aí poder criar e produzir soluções endereçadas a estes problemas. Então é bem legal conhecer os dados da sua empresa. Quem são essas pessoas, onde elas estão, qual é a frequência dela no uso do seu produto, por que elas gostam e preferem do seu produto, sem falar numa experiência final, que aí a gente fala de marca, branding e publicidade. Então, essa outra pontinha traz muita resposta pra gente também.
saber qual é a mídia assertiva, se ela está acessível, será que todos os públicos estão conseguindo acompanhar? Como estão os números de redes sociais? Quais são os temas e assuntos onde as pessoas mais compartilham e curtem? Por que tudo isso? Pode ser que esteja ali a resposta do seu desafio, saber o que na ponta o seu público tem interesse, né? Será que ele está interessado na mesma coisa que você quer vender? Isso é bem importante. Então, depois de todo esse inventário e levantamento de dados e informações, é possível fazer sim um teste de usabilidade já com um nível de look and feel mais realista possível, para que depois você até confira e valide se a experiência desse cliente está assertiva. E, claro, tem outras fontes de informação, não acabou não. A gente tem uma rica fonte de informação que é no tagueamento dos e-mails marketings. Quantos deles foram abertos, clicados, lidos? É importante saber se todo aquele volume de coisas que a gente manda para o cliente está chegando bem e está chegando certo. Para a gente também entender se esse mesmo cliente está conseguindo usar essa informação. Às vezes ele não está nem conseguindo abrir o e-mail, ele não está acessível, faltou sinalizar em libras para que ele consiga ter acesso àquela informação. Então são inputs muito importantes. Depois de todo esse diagnóstico, nós sim estaremos num processo de discovery, onde a gente já tem nosso backlog, mas ele está crescendo a cada dia, que são backlogs de ações para que a gente já comece a modificar a experiência acessível das pessoas. Então, ter atendimento em libras, ter a arquitetura dos espaços modificadas com as adequações das normas já é um backlog, termos a sinalização acessível, será que eu estou usando bem o QR Code e ele está trazendo as informações que eu preciso no momento certo? Sem falar das inovações, será que eu consigo trazer uma experiência de mapa Google Maps dentro da experiência física? Será que eu consigo trazer informações pela Siri ou pela Alexa? Será que eu consigo trazer informações de check-in igual de passagem de avião com QR Code? Será que eu consigo também trazer uma experiência de lembretes das coisas que me fazem sentido lembrar dos meus exames recorrentes, das minhas idas aos médicos? O que será mais que eu posso aproximar de uma digitalização todos esses clientes e de forma acessível? Então a gente está construindo ali um mapa de backlog e não é com uma área não, é um ecossistema inteiro, estamos trabalhando a muitas mãos. O Design System nascendo acessível já é um grande passo. Estamos neste momento refinando para que todos os componentes usados no momento digital já estejam acessíveis e testados pelos usuários. Então, de todos esses processos, desses 3 cases, uma coisa muito importante é organizar as pesquisas, como elas vão ser implementadas, em quais etapas e custo. Isso é muito importante, né? A gente sempre esquece de planejar orçamento de pesquisa e é fundamental que isso tenha qualidade, para que ela seja, para que ela traga de fato uma informação relevante do cliente. Então, uma pesquisa feita com 2 pesquisas não é pesquisa, é opinião, né? Vamos combinar? Então, a gente tem ali uma experiência de quanti e quali. A de quanti é importante que ela tenha uma base para que seja pesquisada relevante. Então, assim, são 10 pessoas, 15. Qual estatística você vai trazer? Qual métrica você quer trazer dessa pesquisa? Se ela for quali, de opinião, é importante que você também construa ali um bom jeito de documentar toda essa experiência para que você traga de fato falas relevantes para essa cocriação. E hoje a gente tem aí uma facilidade bem bacana, que é como que eu vou tabular todas essas respostas, né? A gente tem como fazer ali com o uso de ferramentas digitais tipo Web Capture, que vai transcrevendo a sua entrevista e aí você depois já consegue encontrar as falas mais importantes, já copiar e colar para aquele seu tabelão lindo, ou já deixar ali pronto para você reforçar no Miro ou em qualquer outra plataforma de documentação de pesquisa onde você está fazendo, né? E para fechar, a gente sempre fala ali de toda essa pesquisa que eu fiz e todos os achados,
onde eu salvo, como eu divulgo, onde eu, distribuo ela por aí. É muito importante pensar em como você vai armazenar, divulgar e compartilhar esses achados. A gente tem ferramentas de mercado bem bacana, desde o SharePoint do Windows, o básico, como o Notion, que já é um pouco mais avançado, mas nem que seja aquela básica tabela de quais pesquisas foram feitas e onde elas moram, é super importante. E o que a gente sempre, recomenda ultimamente fez uma pesquisa, crie um paper, crie um resumo da sua pesquisa em poucas palavras, um abstract mesmo, tagueie palavras-chave e publique por aí, seja no Medium da sua empresa, seja num blog, seja no seu arquivo interno. É importantíssimo dividir esses achados e, claro, colocar nas suas apresentações a fonte de tudo. Um bom pesquisador cuida da fonte, data é importante, hein, gente? Vai pegar coisa velha. Data e qual é a relevância daquele entregável. Então, é bem bacana você também cuidar disso, para que não fique ali um achado vazio. E para fechar, eu quero colocar aqui o desafio para vocês. Vocês estão recrutando pessoas diversas na pesquisa de vocês? Pessoas com deficiências, pretas, brancas, pardas, indígenas, pessoas de outras regiões do país, pessoas com características diferentes, gordas, magras, altas, baixas. Você está fazendo isso? Se não estiver, fica aqui a dica final. Recrute pessoas diferentes e você vai ter inovação diferente por aí também. Eu fico por aqui e aberta para respostas de perguntas que vocês tiverem por aí. Tá bom, pessoal? Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau!